Olá, meus amigos, tudo bem? Bom, hoje nós vamos inaugurar um quadro novo no nosso Intríade. Até porque eu tenho um chamado e uma missão que é a grande questão da minha vida: pregar o Evangelho. Na verdade, eu fui chamado há mais de 40 anos para ser um pregador do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E pregar o Evangelho é a coisa que eu mais gosto de fazer neste mundo. Até porque o Evangelho veio e transformou a minha vida. E quando eu olho para o Evangelho e eu olho para os Evangelhos na Bíblia Sagrada, ou seja, os 4 Evangelhos que contam e narram as histórias de Jesus, aquilo que ele realizou enquanto esteve aqui neste mundo, cada vez mais eu me fascino com Jesus. E o nosso quadro vai chamar-se Encontros com Jesus. Na verdade, foi uma série de pregações que eu já fiz na comunidade que eu pastoreio, que a gente trata de cada encontro que pessoas tiveram com Jesus e quais impactos foram efetivados na vida dessas pessoas. O que houve de transformação, o que houve de cura, o que houve de libertação na vida dessas pessoas, desses personagens da Bíblia que se encontraram com Jesus. Então, hoje, nesta primeira quarta-feira de 2024, a gente abre o ano com um desses encontros de Jesus. E eu vou falar, então, baseado lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos. O primeiro evangelho, na verdade, ainda que na disposição dos livros da Bíblia ele seja o segundo, mas ele é o primeiro dos evangelhos que foi escrito. O texto está em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 25, que é a história de uma mulher enferma que um dia se encontrou com Jesus. Diz assim: aconteceu, versículo 25 do capítulo 5 de Marcos, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. A gente se desacostuma, de ler a Bíblia no livro. A gente agora, todo mundo tem um tablet, um iPhone, um smartphone, um iPad, um aplicativo na Bíblia dentro desses aparelhos, e as pessoas perdem essa beleza, que é ler a Bíblia no livro, nesse livro tão maravilhoso. Bom, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Olha só. E logo se lhe estancou a hemorragia, sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Olha que coisa linda essa história. Que encontro de vida, que encontro transformador. Imagine uma mulher que já dentro da cultura de sua época, da época que a história é narrada, vivia dentro de um contexto onde a mulher já não tinha ali os seus privilégios, pelo contrário, vivia sempre à margem. Além de tudo isso, ela tinha uma missão. A missão da mulher era gerar filhos para os seus maridos, para providenciar para os seus maridos as suas descendências, a sua continuidade, a sua posteridade. Essa mulher, nesse contexto,
tão difícil, nesse contexto tão hostil às mulheres, sofre de um fluxo sanguíneo, de uma hemorragia, de uma sangria desatada que há 12 anos acometia esta mulher. Pense numa mulher que, dentro desse contexto religioso, não podia nem mesmo sentar-se nos bancos da sinagoga. De uma mulher que não podia encostar em um rabino, não podia nem mesmo encostar no seu marido se ela já tivesse tido um marido, porque ela era considerada pela lei como uma mulher imunda. Então pense que que além de todo o seu sofrimento no sentido fisiológico, no sentido da sua saúde física, daquele esvaziamento, daquela sangria que lhe atormentava, imagine quanta vulnerabilidade ela tinha no sentido de outras doenças, de outras enfermidades, com seu sistema imunológico com certeza sendo prejudicado constantemente. Essa mulher um dia, no meio de toda essa situação e na sua desesperança, porque já havia gasto tudo quanto podia, segundo o texto narra, com médicos, tentando investir, quem sabe, teria sido uma mulher de uma família próspera, que até determinado momento conseguiu investir e dar aporte para essa mulher, para ela então ir buscar a sua saúde na medicina da época, nos médicos da época, e a Bíblia diz que ela gastara tudo quanto ela tivera sem ter nenhum resultado. Nesse momento, quando a ciência não pode responder a uma demanda de alguém que sofre uma sangria desatada como esta mulher, uma doença incontida como sofria essa mulher, nesse momento o estado emocional, o desânimo, a desesperança, o senso de morrer lentamente toma conta dessa mulher. Não havia mais para onde correr. Provavelmente a religião, ao invés de dar a ela algum tipo de suporte, pelo contrário, a rejeitava, a colocava em posição de ser discriminada, de ser considerada imunda, portanto, não tinha a quem apelar. Acontece que um dia, essa mulher, no meio da sua dor, no meio da sua angústia, no meio do seu sofrimento, ouviu falar de um rabi diferente, de um mestre diferente, de alguém que poderia, de alguma forma, dar a ela uma resposta. De repente, parece que nasce no meio de todo aquele esvaziamento, daquele esvaimento de vida, daquela morte lenta que ele vinha acometendo, de repente esta mulher vê nascer dentro dela um fio de esperança, uma possibilidade de dar fim àquela sangria, aquele esvaziamento e aquela morte que lhe consumia lentamente. Então ela propõe no seu coração: eu vou chegar perto dele. E ainda sabendo que não podia tocar-lhe as vestes, ela pensa: se eu tão somente tocar as suas vestes, eu serei curada. Ela acreditou nisso, ela teve certeza, e é claro que aquilo foi uma operação do Espírito de Deus no coração daquela mulher. Ela teve certeza que se ela fizesse aquilo, ela iria ser curada. Olha como é bom quando nasce um lampejo de fé dentro de nós. Nesse início de ano, tomara que nasça no seu coração, mesmo em meio a um ano, quem sabe de 2023, de esvaziamento, de perdas, de lutos, de sofrimento, de fracassos, e que você já atravessou o ano sem ter nenhuma esperança. Oh, meu Deus, tomara que no teu coração seja gerado um lampejo de fé, de esperança, como foi gerado no coração daquela mulher para esse encontro. Porque para o encontro com Jesus, as vias do convite é a fé que vem e nos leva à presença de Deus. E ela foi, atravessou a multidão, provavelmente se esgueirando daqui e dali, passando por baixo das pessoas para não ser notada, se escondendo, se camuflando, fazendo de tudo para que ninguém percebesse que era a mulher imunda, que era a mulher que carregava sobre si o estigma do sofrimento, da dor e da separação. Ela vai e toca. Ali, se esgueirando,
nas vestes de Jesus e imediatamente Jesus para e disse: pode parar todo mundo, por favor. Alguém me tocou. Quem foi que me tocou? Os discípulos não entenderam muito bem e disseram: mestre, tem tanta gente aqui te tocando, tem tanta gente te cercando, empurram daqui, dali. Como é que você diz: alguém me tocou? Aí Jesus disse: olha, eu sei do que eu estou falando. Olhou ao redor e disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Aquele toque daquela mulher gerou uma resposta imediata da virtude de Deus em Cristo Jesus, que veio para aquela mulher e imediatamente ela foi curada do seu fluxo sanguíneo. Naquele momento, aquela mulher atemorizada, aquela mulher em sofrimento, aquela mulher que agora sentiu que alguma coisa tinha acontecido, ela com muito temor, porque estava diante de um rabino, diante de um mestre, de uma pessoa muito importante, ela disse em voz trêmula: Senhor, fui eu quem te tocou. Fui eu quem te tocou. E Jesus simplesmente olha para ela e diz: filha, vá em paz, a tua fé te curou. Na verdade, aquela mulher narrou para Jesus toda a verdade. A Bíblia diz que ela disse para Jesus toda a verdade. Ela contou muito rapidamente o que foi que aconteceu, por que ela veio ali e qual era a solução que ela havia encontrado. Ela disse: eu recebi a cura. Ele disse: realmente, você pode ir em paz. Você não precisa fazer mais nada, só vá em paz, porque a sua fé lhe curou. Essa é a palavra desse primeiro episódio do nosso Intríade, com esse quadro especial chamado Encontros com Jesus, desta primeira quarta-feira de 2024. Não sei como você vem atravessando esgueiradamente, disfarçadamente, camufladamente, tentando encontrar em Jesus uma resposta. O certo é necessário que você acredite, que você não precisa de rituais, que você não precisa de promessas mirabolantes, porque aquela mulher intencionou no seu coração e disse: se tão somente eu tocar. Basta isso. Tocar não significa simplesmente hoje para nós, até porque não há como você fazer isso, você chegar em algum objeto palpável e tocar para que você receba uma bênção. Tocar nos nossos dias é simplesmente deixar a sua fé lhe levar para a dependência daquele que pode operar em você o milagre, a cura, a libertação, o abrir de uma porta diante de você. Como você está? Hoje é dia de você se encontrar com Jesus. E quem sabe você não será mais um dos personagens, não bíblicos, mas extra-bíblicos, extra no sentido de que é hoje, você não faz parte mais dessa história já narrada, mas agora você escreve um novo capítulo, quem sabe, com a sua vida sendo transformada, liberta, e o seu ano de 2024 inundado de vida e de paz. Seja para você a voz de Jesus dizendo: meu filho, minha filha, em 2024, vá em paz. A tua fé te curou. A tua fé te salvou. A tua fé te abriu a porta de 2024 para que você seja feliz. Deus abençoe você. Até o próximo. Um grande abraço.